Boa noite, amantes do escuro. Hoje vamos falar sobre um relato que aconteceu em um povoado chamado Boca da Mata, no interior de Alagoas, por assim dizer. Existia um fazendeiro que amava por demais sua esposa, e mais ainda por ela estar grávida do seu primeiro filho, que eles esperavam com tanto amor. Com eles também morava a cunhada mais nova, que em segredo guardava as paixões e desejos pelo cunhado. Só que ela tentou de diversas vezes e nunca conseguiu nada, pelo cunhado ser um homem bom, honesto e verdadeiro, o que, de fato, está cada vez mais raro nos dias de hoje, e vice-versa, é claro. Tinha um vaqueiro que trabalhava também há algum tempo na fazenda. Resumindo tudo, de pessoas ali que habitavam, era apenas o fazendeiro, a esposa, a cunhada e o vaqueiro. E o filho não nascido também. De tanto a cunhada mais nova tentar e nunca conseguir nada com o fazendeiro, resolveu planejar e planejar. Até que um dia, ela parou, acordou de madrugada e começou a pensar de como separar a irmã do cunhado para que ela casasse com ele. Então ela pensou, e sinceramente, creio eu, que algo sombrio e negro, atraído, é claro, pelas emoções e pensamentos da jovem cunhada, veio em auxílio de seus desejos sombrios e sussurrou aos seus ouvidos o que devia fazer, pois naquela noite a cunhada tinha sonhado com uma entidade de capuz coberta de negro, falando a ela o que devia fazer para, enfim, conseguir o que tanto desejava. E assim ela fez. Pela manhã, como de costume, o vaqueiro veio tirar o leite das vacas. O fazendeiro foi cuidar do celeiro. A dona da casa, a irmã mais velha da moça que desejava o cunhado, foi tomar banho. E ela já tinha orquestrado tudo, como mandou a tal entidade no sonho da noite passada. Esperando o momento certo, ela aguardou. E quando o vaqueiro estava prestes a tirar o último leite da última vaca, ela correu a distância que, bem calculada, daria certo. Ela correu até o seu cunhado, onde estava no celeiro, e disse: corra e você vai ver agora, com seus próprios olhos, nesse exato momento, a minha irmã pega em um ato de traição. O homem mal pôde acreditar no que tinha acabado de ouvir, e mais que depressa, é claro, ele montou em seu cavalo e saiu a galope, desesperado. Nesse meio tempo, o vaqueiro, inocente, é claro, tinha tirado o último leite e tinha chamado a tal menina, que não se encontrava ali, e sim no celeiro com o cunhado, dando a tal notícia. Ele chamou e ela não veio. Então, a única pessoa que se encontrava na casa era a esposa do fazendeiro, que com a toalha apenas cobrindo os seios até os joelhos, abriu a porta e perguntou o porquê do grito do vaqueiro, o que ele chamava tanto.
E ele disse: eu chamo sua irmã, mas ela parece que não está aqui. Ela sempre é acostumada a levar o leite de manhã, mas hoje eu não a vi. A senhora poderia, por favor, pegar o balde de leite para o seu marido, para o meu patrão? No exato momento em que a esposa estava erguendo a mão para pegar o balde de leite da mão do vaqueiro, o fazendeiro tinha acabado de chegar e vê a esposa, é claro, apenas de toalha, na frente do vaqueiro. Uma cena, é claro, que ele jamais esperava ver, e como naquela época era de costume e tradição, uma mulher jamais faria tal cena, senão na frente do seu único e verdadeiro esposo. Tomado pela loucura e o ciúme, sem tempo de explicações, como todos estavam pegos de surpresas ali, principalmente o vaqueiro, por um excesso de raiva e loucura, de ciúmes, é claro, sacou sua arma da cinta e atirou, sem pensar duas vezes, na própria esposa, que estava grávida, e no vaqueiro. Em questão de minutos, ao ver a tragédia que ele mesmo cometeu, ele não pensou duas vezes em apontar a arma para a própria boca e atirar. Os tiros foram ouvidos ao longe pela cunhada, que se permitia um certo sorriso em pensar que beleza, ele matou o vaqueiro. A minha irmã vai ficar assustada e vai se separar dele, então o caminho está aberto. Mas para o espanto da cunhada, ao chegar na fazenda e ver 3 corpos caídos, com buracos de bala e o do próprio fazendeiro, ela se desesperou, entrou em pânico. Nem a irmã, nem o vaqueiro e nem o fazendeiro. Os tiros foram ouvidos por vizinhos, que se chegaram logo e presenciaram a tal cena. E inacreditáveis, é claro, eles ficaram, pois jamais pensariam ou imaginariam que poderia ter acontecido de tal grave para aquilo ter acabado daquela maneira, a vida de pessoas tão pacatas e de vida tão honestas daquela forma. Depois dos corpos velados e enterrados, a cunhada não conseguiu dormir. Tinha ansiedade de sono, tinha sonambulismo, tinha insônias, dores de cabeça, diversas coisas. E sonhos e pesadelos com os 3. Dizendo os 3 que estavam esperando por ela no lugar dela de direito. E que o sofrimento todo foi por causa dela. Desesperada, a cunhada procurou o padre do lugar. E ao relatar tudo em detalhes, o padre, ao escutar tudo estarrecido, é claro, e sem acreditar que uma moça daquela idade tivesse tais pensamentos e orquestrado um assassinato tão frio, pediu para ela 3 dias que ele iria orar, trancado na igreja, em jejum, e ouvir a resposta das almas penadas que estavam sofrendo. Após 3 dias, o padre mandou chamar a cunhada e disse em poucas palavras: você vai fazer assim, como eu vou lhe orientar, durante 3 noites. 3 noites de lua cheia, uma após a outra. Mas lembre-se que na terceira e última vez, se não der certo, eu não posso fazer mais nada. Então a moça assim fez, seguindo as orientações do padre. Ela esperou dar meia-noite, subiu em um pé de cajueiro extremamente alto, próximo à encruzilhada na casa, e esperou. À meia-noite em ponto se ouviu um aboio, músicas tradicionais do campo que muitos boiadeiros cantam quando levam a boiada de um lugar para outro. Ao ver os badalos do sino dos bois e vacas e uma toada, ela reconheceu que era a voz do cunhado, e ao passar por baixo do pé de cajueiro que ela se encontrava,
na encruzilhada, ela perguntou: cunhado, me perdoa pelo falso que eu te levantei? Ele tirou o chapéu de boiadeiro, olhou para cima e disse: estás perdoado, e seguiu em frente. Ela desceu da árvore, voltou para casa e dormiu tranquila naquela noite. Na segunda noite ela fez a mesma coisa, só que dessa vez escutou um badalar de um sino, de um chocalho, de apenas algumas vacas e atrás uma música, uma toada, também tradicional do campo, que muitos vaqueiros cantam quando tiram leite. E ao passar por ela, aquelas vacas ordenhadas por um vaqueiro a pé, com um balde de leite na mão, ela reconheceu que era o vaqueiro que trabalhava para eles. E ela gritou: vaqueiro, me perdoa pelo falso que eu te levantei. Ele tirou o seu chapéu de palha, olhou para cima, ergueu o balde de leite e disse: estás perdoada. E seguiu em frente. Então, ela foi para casa e dormiu tranquila naquela segunda noite. Na terceira e última noite, esperançosa de que tudo estaria acabado, todos a perdoariam e ela estaria livre do que o aguardasse do outro lado, seja o que for. Ela subiu o pé de cajueiro, esperou da meia-noite, então ouviu um choro, um lamento. Uma mulher que seguia pela estrada só, com vestes brancas e uma criança nos braços. Criança essa coberta por uma manta negra, que não se dava para ver nada da criança, apenas a fisionomia de que era um bebê, uma criança recém-nascida. Ela conheceu que era a irmã que tinha sido assassinada pelo marido, inocentemente, grávida. Ao passar pelo pé de cajueiro, a árvore em que a cunhada se encontrava, ela gritou: minha irmã, me perdoa pelo falso que eu te levantei. A irmã retirou o véu, mostrando seus olhos inchados de tanto chorar, as lágrimas. Olhou para ela fixamente e disse: tu estás perdoado, e seguiu em frente. Mais que depressa a cunhada desceu, aliviada de que tinha sido salva de fato, e dormiu bem na terceira noite. Só que da quarta, quinta, sexta e sétima, ela ficou incapacitada de dormir, sentiu como se algo a estivesse a mordendo, a arranhando, e foi falar de novo com o padre. E relatando tudo o que havia acontecido, o padre disse: seu cunhado, o vaqueiro e sua irmã te perdoaram, mas a criança no ventre, a criança que não nasceu, ela precisa ver a luz, ter um descanso. E o padre disse: leve esse cálice que foi consagrado na missa passada. O vinho que se encontra aqui não é mais vinho, é o sangue do Salvador, disse o padre. Leve-o até a mesma encruzilhada, embaixo da árvore em que você subia, e por 3 vezes você pingue uma gota do vinho e pergunte: sobrinho, perdoa pelo falso que eu te levantei. Se subir um montezinho e abaixar, faça pela segunda vez, e assim pela terceira, até que ele desapareça e não suba mais nenhum tipo de volume da terra. Assim ela fez. Esperou a meia-noite, levou o cálice com o vinho consagrado, que agora seria o sangue do Salvador, e ao meio da encruzilhada, exatamente à meia-noite, ela pôs o primeiro pingo de vinho, a primeira gota, e disse: meu sobrinho, perdoa pelo falso que eu te levantei. Ela sentiu a terra tremer, um vapor negro começou a subir, e um volume
começou a erguer da terra, depois abaixou. Ela fez isso pela segunda vez. A terra tremeu, um vapor negro subiu e um pequeno volume começou a erguer. Maior, mas ele baixou. E pela terceira e última vez, ela fez a mesma coisa. Pingou a terceira gota de vinho e repetiu as palavras: Sobrinho, perdoa pelo falso que eu te levantei. Só que tudo parou. A fumaça negra ficou mais densa e começou a sair sem parar. Aquele montinho ergueu e se cedeu no chão, abrindo-se um buraco. Uma mão negra com garras extremamente afiadas segurou ela pelo pé. Ela começou a gritar desesperada. E de dentro saiu o que parecia ser uma criança, completamente negra, de olhos vermelhos, com línguas de cobra, chifres e que fedia a ovo cru, podre, a sangue, a esgoto. Olhou ela nos olhos e disse: bicho bruto, sem nome, sem batismo, não perdoa a ninguém. E a puxando para o buraco, ela desapareceu. Ficando ali apenas o cálice com um pouco do vinho ou sangue consagrado da missa passada, que foi encontrado por alguns vaqueiros e roceiros que passavam por o local para ir para o trabalho. Conheceram que era o cálice da igreja, devolveram ao padre, e o padre entendeu tudo na hora. Agora eu pergunto a vocês: de fato, em verdade, as crianças que são vítimas da crueldade humana, seja pai ou mãe, ou parente, ou até um ser diferente, que não tenha nada a ver com a família ou com o sangue, mas essas crianças que não viram a luz, não receberam nome ou batismo, quando partem para o outro lado, vão elas crianças? São elas homens, mulheres ou criaturas sem nome, que permanecem escuras, com apenas uma emoção: vingança. Vingança por terem sido tiradas sem propósito, sem sentido e sem merecimento. Boa noite, amantes do escuro.